Nós vamos conversar agora com o Paulo de Godoy, que é o Country Manager da Pure Storage no Brasil. E o Paulo vai nos contar aqui o que ele já sabe sobre essa grande aquisição que a Pure Storage fez nos Estados Unidos e de como é que isso vai fazer sentido para os negócios da companhia lá e aqui em algum momento. Boa tarde, Paulo. Boa Prazer tarde, conversar com Paulo. você. Muito obrigado. Prazer, uma É... honra estar aqui. Paulo, conta pra gente como é que chegou isso para você, como é que essa aquisição aí da Portworx é, vai fazer sentido para a companhia. Porque a companhia, a gente conhece bem a Pure Storage, é uma companhia de storage, né? Enquanto a Portworx é uma companhia que, vamos dizer, administra essas novas tecnologias aí de Kubernetes, containers e outras embarcações, né? Tem um monte de foto agora de navio carregando container para tudo que é lado. Navios, baleias. Isso. Então, deixa eu te falar um pouquinho. Foi uma surpresa, assim, né, para a gente. Lógico, esse tipo de atividade é sempre carregado de muito sigilo, tudo. E foi aí uma surpresa muito agradável. A gente até está ainda se ambientando, ainda tem muita coisa acontecendo, né, dentro desse merging aí das duas empresas, mas foi uma surpresa muito agradável na medida que todo esse assunto, né, da containerização, do gerenciamento disso, está se desenvolvendo muito e agregando muito para essa mensagem que a Pure tem trazido para o mercado de melhoria da experiência do usuário. Então, o Tá. mundo de armazenamento de dados, ou mesmo até a parte de processamento, já há muito tempo vem fazendo essa mensagem dos ambientes virtualizados. Teve toda uma evolução disso, desde as primeiras máquinas virtuais para as atuais, que entraram nesse contexto de containers, que são muito mais granulares, muito mais ágeis, né? Vamos dizer assim, no sentido de você abrir máquinas menores o tempo todo dentro dos ambientes físicos. E a gestão desse ambiente tem trazido complexidades que têm que ser resolvidas. O Kubernetes apareceu, então, dentro, né, desse contexto, tanto o container, talvez o Docker, né, como um maior exemplo, quanto o Kubernetes na gestão disso, tem trazido desafios aí para os ambientes de gestão da infraestrutura que a Portworx é o líder do mercado nessa solução. Ela traz aí toda uma forma de você trabalhar essas máquinas como os ambientes já corporativos demandam, em questão de criação dos ambientes, de movimentação, migração, proteção, que são coisas que, para ser feito dentro da alternativa open tradicional, são muito trabalhosas e perdem, né, na hora que você cresce, que você tem escala. Essa Deixa eu plataforma já perguntar está uma toda coisa. preparada para Como isso. é, como é que isso se conecta, ou irá se conectar com o negócio de vocês, ou Perfeito. agora ou no Ah, futuro? Não sei quando é que isso vem para não, cá ainda. já está pronto. É bom, já tá, tem todo o processo de integração das empresas, né? A aquisição foi anunciada, o valor da aquisição, e agora tem naturalmente aquela adaptação, fusão de mapeamentos, de ação de cada uma, tal, e depois treinamento e capacitação dos times. Mas, tecnicamente, tem essa parcela que eu já te falei, que é simplesmente a gestão, a infraestrutura. A gestão da infraestrutura está sofrendo muito com essa complexidade que o Kubernetes e os containers trazem. Então, essa plataforma já unifica e dá uma solução muito corporativa para isso, mas tem um outro apelo que é sensacional, Paulo, que é justamente a fluência dos containers com as nuvens. Então agora, né, só se fala disso, de como que a nuvem híbrida vai funcionar, e essa ferramenta vai facilitar muito para nós a jornada para a nuvem híbrida dos nossos clientes. Os clientes que já estão hoje pensando em fazer a portabilidade das aplicações que estão aí provavelmente on-premise para a nuvem, o trabalho de fazer isso ele é um pouco mais complexo, não é simplesmente mover de lá para cá, precisa justamente ter um pouquinho dessa padronização que o
que o ambiente de container traz e que essa solução vai ajudar os nossos clientes a integrar. A gente está há muito tempo já entregando essa mensagem no mercado que a solução não é ou on-premises ou na cloud. Eu não estou competindo com a cloud, eu estou integrando com a cloud. A resposta é que é o E. Eu tenho que trabalhar tanto on-premise e na cloud, e o container é a ferramenta natural para isso. A forma de você gerenciar os containers, o Kubernetes, é uma solução ideal para isso, e por isso essa nossa plataforma da Portworx que consegue embalar os dois e trazer uma facilidade para o gestor que antes ele não tinha. Então isso Uma complementa pergunta, muito a ação do nosso produto. uma pergunta importante aqui, a companhia já mandou para vocês, especificamente para você no Brasil, já tem um planejamento para vocês aqui, ou isso ainda está a caminho? Ainda está a caminho. Ainda existe um período aqui de adaptação, ainda supostamente existe aí até algumas inibições de a gente atuar em cima disso, precisa completar o processo, vai precisar de mais 1 ou 2 semanas, provavelmente, para isso acontecer, mas é lógico que a gente já está estudando, conversando, tenho que ter uma plataforma, como a minha ação no país é toda baseada em parceiros, eu já estou prospectando meus parceiros que têm aí as competências e habilidades para trabalhar com isso, para começar o processo de educação, treinamento e ida para o mercado com a nossa mensagem. Paulo, nessas tuas conversas com os parceiros, qual que foi a tua percepção da receptividade deles e de uma eventual aceitação do mercado, de uma eventual expansão dos negócios da Pure no Brasil? Primeiro, existe sempre a surpresa, é a mesma pergunta que você fez, poxa, mas o que isso tem a ver com o mundo de storage, como é que um vai atuar? Existe um pouco dessa primeira reação. Em seguida, já vem a surpresa agradável de perceber o valor que isso tem agregado e de começar a planejar a forma de chegar em alguns clientes, que cada um já tem, naturalmente. Então, vai ter um pouco do ciclo de capacitação, planejamento, para depois já começar uma atividade de ida ao mercado, que vai demandar também, do lado da Pure, a produtação e precificação disso, a forma de distribuir, as rotas de mercado e tudo mais. Então, tem uma primeira surpresa, todos, né? Inclusive nós, assim, puxa, não sabia que isso estava acontecendo, e agora já analisando aí tanto a competitividade do mercado quanto o potencial dos clientes de receber essa mensagem. Como que é, vamos dizer, o perfil do cliente que você consegue ver nesse momento para Portworx? Legal. Também já é uma dos desafios, né, a forma como isso vai ser, porque não é o nosso cliente tradicional. A infraestrutura, o armazenamento de dados, ele já tem normalmente um círculo de administração disso que é um pouquinho expandido para chegar agora no cliente Portworx. Mas isso já está acontecendo, de uma certa forma, dentro dos clientes. A forma de você gerar os containers e administrá-los já está hoje inserido dentro do cliente tradicional, mas isso às vezes muda, expande o gestor de infraestrutura para, às vezes, um ambiente de desenvolvimento, né, onde você está gerando as inovações da empresa, o ambiente de cloud, como que isso está sendo trabalhado dentro de cada empresa. E isso, eventualmente, quando a empresa é maior, existem realmente áreas diferentes que a gente precisa passar a acessar. Mas, normalmente, está já interligado na medida que a infraestrutura é horizontal para essas áreas de desenvolvimento, onde as inovações estão acontecendo, e nos ambientes de cloud que permitem essa multiplataforma, nessa forma de criar novas rotas de acesso para os sistemas no mercado. Então, a gente chega mais junto desses novos ambientes com uma oferta já mais direcionada para eles, mas que depois chega também no storage e acaba integrando isso tudo. A tua expectativa é de começar a bater nas portas do mercado a partir de quando ou daqui a quanto tempo? Oficialmente, a gente deve só começar isso em outubro, né? Mas eu acho que é meados de outubro.
Então, eu oficialmente já chego com a oferta para o mercado a partir de meados de outubro. Essa é a posição formal. Informalmente, é isso que eu te falei. Eu tenho já que entender quais são as minhas rotas, quem são os canais apropriados para trabalhar essa mensagem, começar a verificar a capacitação e a habilidade deles de lidar com esse assunto. Isso eu já estou fazendo até, Paulo. Eu estava conversando até com um parceiro antes aqui da nossa conversa. Tá. Dentro do conhecimento que você já tem dos serviços da Portworx, tem algum que está ligado especificamente à segurança dos dados dos containers, dos Dockers, dos Kubernetes Esse e tudo? é o mesmo assunto, inclusive, de LGPD, sabe, Paulo? Toda vez que me falam, puxa, mas como que a Pure trabalha LGPD? Eu não sou o cara que trabalha a segurança enquanto cibersegurança. Eu vou trabalhar a segurança enquanto disponibilidade e acesso aos dados. Os dados, dentro de todo esse contexto de segurança, até mesmo da LGPD, eles têm que estar íntegros, têm que estar acessíveis e você controlar isso. Então, essa disponibilidade de acessar o dado, essa integridade deles, eu tenho ferramentas já dentro do meu storage que garantem isso, mas que agora vai aumentar a abrangência, porque eu vou também trabalhar isso na esfera dos containers. E isso é justamente um dos valores dessa proposta da Portworx. Se você pensar que é uma solução open source, as pessoas já teriam hoje o recurso, container Kubernetes disponíveis de graça. Só que fazer isso, encapsular de uma maneira que permita não só criar ou decomissionar um ambiente, eu tenho também que garantir a disponibilidade dele. Você fazer um DR, um disaster recovery de um ambiente containerizado, não é tão trivial. Você fazer o backup desse ambiente containerizado também tem aí formas de costurar e fazer isso acontecer. Isso está ligado com a segurança dos dados e a gente tem a plataforma tem pilares específicos para esses casos. Disaster recovery, segurança e backup dos dados. Legal. Eu perguntei o que estava no meu script aqui, eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa que eu não perguntei. Eu acho que a gente falou, eu indiretamente já dei essa abrangência, porque é muito interessante para mim, o desafio é justamente isso, a minha rota para o mercado, ela passa muito pela capacitação dos meus parceiros. Então, quem é o parceiro que consegue fazer isso? Que fale o mundo de storage e agora vai ampliar o escopo para isso, é um desafio interessante, mas que, de uma certa forma, eu já comentei bastante aqui na nossa conversa. Eu não acho que seja aí tão relevante falar o valor da aquisição, impacto de ações, tudo, mercado. Mas o nosso posicionamento com os dois produtos são dois líderes de tecnologia, quadrante mágicos e tudo mais, que estão agregando uma proposta com mais e mais valor agregado. É muito legal essa mistura natural que aconteceu dos dois fabricantes em relação a isso. Legal. Acho que é isso. Nossos agradecimentos ao Paulo de Godoy, Content Manager da Pure Storage no Brasil. Paulo, muito obrigado pela gentileza, paciência e tempo. Eu que agradeço sempre a oportunidade de conversar com você, Paulo. É um papo sempre muito esclarecedor, muito rico e que me dá a oportunidade aí ainda de alcançar aí o seu público e falar um pouquinho mais da minha empresa. Muito obrigado. Legal, obrigado a você.